Olá, turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem e com saúde. Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Emiline, eu sou estagiária e ficarei com vocês até o final deste semestre. Aqui está o nosso plano de estudos e nós iremos dar continuidade com as atividades da semana 2. Seguindo o nosso cronograma, para esta semana nós temos as seguintes atividades. Leia as páginas do capítulo 7 do livro de Ciências para a compreensão do conteúdo Máquinas Simples nas páginas 183 a 185. Após os estudos e a compreensão do material, vocês irão responder às atividades da página 188, que contém as questões 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, nós iremos dar continuidade no conteúdo que a professora Simone vinha trabalhando com vocês, do capítulo 7, Máquinas Simples, e nós vamos ver agora a história das máquinas simples. O texto diz o seguinte: dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Esta frase é atribuída ao matemático e inventor grego Arquimedes. O que Arquimedes quis dizer é que com alavancas pode-se mover um objeto muito pesado fazendo menos força do que seria equivalente ao peso do objeto. Conta-se que ele conseguiu mover um navio sozinho, o qual só poderia ser retirado das docas com o esforço de muitas pessoas. Para isso, teria usado um sistema de roldanas. Veja a figura. Aqui na imagem nós podemos observar o navio, algumas cordas amarradas nele, passando no navio e ligadas ao sistema de roldana. Essas roldanas, elas são usadas para facilitar a locomoção desse objeto, para retirar ele do local onde ele estava, com o uso de menor força. Embora tenha sido Arquimedes quem descreveu o funcionamento das alavancas, é muito provável que esta tecnologia já estivesse em uso há muito tempo. Em 5000 a.C., os egípcios já construíam balanças rudimentares para equilibrar pesos posicionando o centro de uma barra sobre um apoio elevado. Posteriormente, passaram a usar alavancas e rampas para movimentar blocos de rochas. Na construção das pirâmides, supõe-se que os egípcios puxavam imensos blocos de rocha apoiados em troncos que podiam rolar em rampas inclinadas. Veja a figura. Aqui na imagem a gente vê ao fundo a construção das pirâmides e os trabalhadores transportando esses blocos de rocha bem grandes sobre os troncos. Os troncos eram usados também para diminuir a força necessária para tirar esse objeto de um local para o outro. Estudos mostram que para fragmentar as rochas, os trabalhadores do Egito teriam usado cunhas de madeira. Ainda segundo esses estudos, eles inseriam essas cunhas em rachadura e as molhavam. Eles colocavam pedaços de madeira dentro das rachaduras. Quando a madeira se expandia, a rocha se fragmentava. Quando a madeira era molhada, ela aumentava o seu tamanho, ela se expandia e quando a rocha ela rachava, ela quebrava, Aumentava essa rachadura e ela quebrava em alguns pedaços. Agora imagine como era carregar blocos de pedra para os andares superiores da pirâmide sem o auxílio de cordas e rampas. Alguns registros indicam o uso de roldanas pelos assírios já no século 8 a.C., uma época bem anterior à de Arquimedes. Veja na figura. Aqui nessa figura, nós podemos observar o trabalho dessas pessoas já utilizando roldanas em um tempo bem anterior ao de Arquimedes. Por sua vez, foram encontradas ferramentas pré-históricas feitas de pedra lascada, quebradas de modo a ficar com a borda afiada, usadas há 2,6 milhões de anos. Elas provavelmente eram utilizadas como facas ou machados simples para cortar a carne de animais e executar tarefas. Vamos ver aqui nessa outra imagem, os objetos, os pedaços de pedra que eles utilizavam, esse aqui,
como pequenas facas ou como machados, para auxiliar nas tarefas do seu dia a dia. Também foram encontradas pedras supostamente modificadas pelo ser humano de cerca de 8.000 anos atrás, indicando que foram escavadas para permitir o encaixe e o deslizamento de cabos. Por volta do século IV a.C., já havia na China fornos que derretiam metais, permitindo fabricar ferramentas como machados, serrotes, espadas e etc. Outra grande invenção foram as rodas com eixo, que diminuíam o atrito no transporte de objetos. Há exemplares de trenós com rodas rústicas que datam de cerca de 3.500 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Podemos ver que, ao longo da história, máquinas simples foram criadas e usadas pelos seres humanos para facilitar as tarefas cotidianas. Ao longo do estudo de ciências, você vai ver que a invenção de máquinas cada vez mais complexas que importam as máquinas simples associadas a novos materiais e tecnologia, vem causando profundas mudanças nas sociedades e impacto também ao ambiente. Agora nós vamos para a atividade proposta. Na atividade que vocês irão encontrar nas páginas 188, vocês irão encontrar as questões 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui na sétima questão diz o seguinte: o machado e o martelo são dois exemplos de máquinas simples. Compare essas ferramentas, indicando o uso de cada uma delas. Oitava, qual é a diferença entre pregos e parafusos? Em que situações esses objetos podem ser usados? Nona questão. Devido ao enorme tamanho das pirâmides do Egito e ao peso dos blocos que formam essas estruturas, muitas pessoas duvidam que elas possam ter sido construídas por seres humanos. Que máquinas simples podem ter sido utilizadas pelos egípcios para mover os blocos e construir as pirâmides? Se as pirâmides fossem um projeto atual, faria sentido usar os recursos utilizados pelos egípcios para executá-las? Discuta com um colega. 10ª questão. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Esta frase é atribuída a Arquimedes. A que tipo de máquinas simples ele estava se referindo e o que ele quis dizer com esta frase? 11ª questão. No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Letra A. Ao usar uma alavanca interfixa, uma pessoa faz uma força chamada de força potente para deslocar um peso chamado de força resistente. Letra B. Na alavanca interfixa, a pessoa exerce uma força maior para levar um objeto para um local mais alto do que se o elevasse sem a alavanca. Letra C. O objeto a ser cortado pela tesoura oferece uma força resistente. Letra D. O carrinho de mão é um exemplo de alavanca interfixa. Letra E. Em uma alavanca, o trabalho da força potente é igual ao trabalho da força resistente. Letra F. Com uma rodana móvel, pode-se equilibrar um peso maior do que a força exercida na corda. Letra G. Nas alavancas interpotentes, a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Letra H. Tanto o parafuso como a cunha podem ser considerados variações de um plano inclinado. 12ª questão. No caderno, relacione as máquinas das ilustrações abaixo com as seguintes opções: alavanca interfixa, alavanca interresistente, alavanca interpotente, rodana, roda com eixo, plano inclinado, cunha e parafuso. Vocês vão pegar essas imagens e vão dizer o que são cada uma delas, qual é o tipo de máquina simples que está sendo representado por essa imagem. E por hoje é só. Nós finalizamos a aula de hoje. Não deixem de realizar as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Eu desejo bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau!